Eu salvo a todos os santos irmãos, as santas irmãs, os ouvintes, os internautas, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos. Eu sou o missionário evangelista Antônio Aparecido Antunes, daqui da cidade de Vilene, estado de Rondônia, o portal do Amazônia. Hoje, domingo, 8 de nove de 2024, quer dizer, 8 de agosto de 2024, às 13 horas e 15 minutos, no horário de Manaus, capital do Amazônia. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno. Vamos dar 3 benditos em nome do Senhor. Um bendito em nome do Pai, um bendito em nome do Filho e outro bendito em nome do Espírito Santo. Hoje vamos ter uma leitura muito maravilhosa só para que nós possamos aprender e trilhar o nosso caminho para poder nós entrarmos no reino de Deus, né? Edificar o nosso concerto, edificar a nossa vida diante do altar do Senhor, para que possamos encontrar com o Senhor, né? Temos que estar pronto, apto no santuário do Senhor, né? Se Elias não tivesse edificado aquelas pedras, né? Colocado as pedras cada um no seu lugar, ajeitado o santuário, ele não teria descido fogo do céu e consumido o holocausto, né? Não teria consumido o altar, lambido as águas, né? A lenha, as águas e tudo, né? E o cordeiro, né? Então, meu prezado, vamos dar 3 benditos em nome do Senhor? Diga comigo, Brasil e o mundo: bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para o Pai, vamos dizer para o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré: bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, vamos dizer para o Espírito Santo de Deus: bendito seja o nome do Senhor. Vamos, diga comigo: o Senhor é a minha bandeira. Diga comigo: o Senhor é a nossa bandeira. Sem Ele nós não teremos vitória, né? O Senhor é a minha bandeira. Que maravilha de Deus, é só Deus que por nós, né? Diga comigo: o Senhor tem vencido por nós. Que maravilha de Deus, só por Ele também para vencer, né? Prezado, hoje estou aqui pela revelação do trabalho, pela revelação do Ministério Sinai e União Mundial, Centro de Ensino, Centro de Comunicação e Ensino do Ministério Sinai e União Mundial, Mosaico, pelo Ministério de Domingo Barbosa Moisés de Miranda, o qual foi me revelado no alto do monte depois de mais de 2 anos de campanha de oração e de jejum pelo alto do monte. Foi me revelado esse ministério. Muita gente voltou para trás. Eu estou que nem Elias, parece que estou só, né? Parece que estou só no meio desse mundo tão pequeno, né? Tão grande desse jeito. E parece que, pelo jeito, ninguém quer mais. Tem sede de entrar no reino de Deus, né? Tem sede de fazer barulho, né? Por caixa de som e música e tudo, mas para fazer barulho, mas para entrar no reino de Deus parece que não estão tendo essa sede de cumprir com a doutrina, com o estatuto e os mandamentos. Mas hoje vou dar ensino para aquelas pessoas que deixaram a Cristo e deixaram a Moisés, voltaram para trás. Hoje o Senhor está falando, velho. Vou mostrar para vós quem é Moisés e com quem que Moisés pregou. Moisés estava na terra, daqui da terra ele pregou no céu e na terra, pregou em 2 lugares, viu? E o mesmo Moisés, Deus levantou outro Moisés, o segundo Moisés, para exercer o mesmo trabalho. Moisés, Domingo Barbosa Moisés de Miranda, ele não está morto, a obra dele continua. Ele passou para a eternidade, mas eu estou aqui por testemunho da palavra dele, tá? Muitos covardes deixaram, os covardes, os rebeldes voltaram para trás, mas estou aqui para anunciar o Evangelho genuíno de Jesus Cristo e de Moisés, né? Então, meu prezado, vamos para a palavra de Deus. Não quero ser muito extenso, não vou orar para tomar muito tempo, mas já oramos fora da live, né? Vou para a palavra de Deus que está registrado. Vamos ver a confirmação da onde Deus prometeu. No Novo Testamento está registrado aqui no livro de Atos dos Apóstolos, em Atos dos Apóstolos, deixa eu ver onde é que, qual versículo que é.
Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22. Está registrado assim: porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vós disser. E acontecerá que todas as almas que não escutar esse profeta será exterminado entre os povos. E todos os profetas, desde Samuel, todo quanto depois falaram também, anunciaram este dia. Vós sois os filhos dos profetas do concerto que Deus fez com nosso pai, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas toda a família da terra. Ressuscitando Deus o seu filho, Jesus, primeiro enviou a vós para que nisso vós abençoasse e vós desviasse cada um da vossa maldade. Jesus que já veio para te livrar nós da maldade, porque tinha esse concerto que Deus tinha revelado, que enviaria este grande profeta Moisés. Muita gente fala que esse profeta é Jesus Cristo. Jesus Cristo não é um profeta, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo não teve necessidade de ele profetizar, porque a palavra dele já era uma profecia. Não precisou ele subir no céu para poder falar a palavra dele, não. Quando subiu a palavra dele, ele tinha falado, deixado aqui já. Então, meu prezado, Jesus Cristo não é só um profeta, não. Ele é o Filho de Deus. Aqui em Hebreus, ao livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 6. Vamos ver onde é que está esse ministério reservado para nós. Reservado para nós, para aquele que quer obedecer. Para o desobediente, não, mas para o obediente está reservado aqui, ó. Mas agora alcançou ele o ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca teria buscado lugar para o segundo. Está vendo? Se aquele primeiro Moisés fosse irrepreensível e tivesse vencido tudo, nunca deixaria lugar para o segundo. Mas Deus não fez assim. Deus não fez. Só a promessa de Moisés ter acabado quando acabou de tirar o povo do Egito. Não foi só aquilo, não. Ele mesmo falou que Deus levantaria outro semelhante a ele, e toda quantos não ouvirem esse profeta será exterminado entre os povos. Tem muitos crentes exterminados aí, sendo exterminados, porque deixou de obedecer a Jesus Cristo, e obedecer a Moisés foi obedecer o homem, segundo a vontade do homem, segundo a lei do homem e não a de Deus, né? E nem a do profeta. Porque se eu fosse ouvir a lei do profeta, ouvir a lei de Deus, né? Mas não. Colocou o pastor no primeiro lugar. Pastor, sai para lá, pastor. Pega teu lugar, alcança teu lugar. Porque o lugar de Cristo não pode, o lugar de Cristo e de Moisés, ninguém pode assentar nessa cadeira, o qual Jesus Cristo falou. Que a abominação assoladora assentaria na cadeira de Moisés. Quem lê, entenda, né? Então, meu prezado, está aí, estão vivendo este dia, como vocês estão vendo, né? No versículo 8, porque repreendendo-lhe lhe diz: eis que virão dias, diz o Senhor, que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Nós falamos de um novo concerto, não é aquele concerto não, é um novo concerto. Falando no Novo Testamento, falando para esse dia do Novo Testamento. Se não fosse para o Novo Testamento, não estava escrito no Novo Testamento, o apóstolo Paulo não tinha ensinado, já tinha passado já, não passou não, está falando para quem está vivo mesmo, para quem está na igreja. Não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para o tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para ele não atentei, diz o Senhor. Está vendo? Porque este é o concerto que depois daquele dia farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei a minha lei
Está vendo? A lei de Deus, a lei de Moisés, está falando da lei aqui, porém a minha lei, não é a minha religião não, religião, reliquia, invenção, mentira, tá? Ganância, tá? Ganância, influência, política, tudo faz parte da religião, a política também faz parte da religião. Se parece um bom, o povo prefere o ruim às vezes tem mais uma... ou quer encostar por interesse para ganhar uma coisa, uma beirinha, uma portaria, uma coisa, né? E vai o crente no meio também. O certo do crente é limpa fora, astúcia e laço de Satanás. Está cheio por aí, tá? De crente interessado, interesseiro, ganancioso. Você não chega diante de Jesus Cristo nem pintado de ouro com essa tua presença, com essa tua atitude, meu prezado. Porque este é o conselho que depois daquele dia farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém a minha lei no seu entendimento e em seu coração escreverei, e eu lhe serei por Deus e eles me serão por povos. Está vendo? Ele não ensinará cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Até aqui, até o versículo 11. Está vendo? Todos conhecerão ao Senhor e sabem o que é certo, o que é errado. Hoje em dia tem muita gente caminhando para o lado do errado. As pessoas idolatradas em aparência, poder. Por que quando adquire o poder, o supremo poder, virou contra o povo, prendeu o povo, matou o povo, volta para ele de novo, Eles não prenderam o povo, não mataram o povo, poucos dias na prisão, morreu pessoas na prisão, detido, agarrado pela mão do terrorista comunista, mas o povo ama o terror e não ama a paz. Prezados, por certo, se for para você torcer para o lado errado, fica quieto na sua casa e não sai. E ó, fecha a boca, nem doce nem amargo, nem mal nem bom. Mas faça como eu faço, nenhum e nem outro. Não suja minha mão de sangue e nem meu lábio da mentira. Prezado, vamos para o livro de Deuteronômio, capítulo 32. Eu quero afirmar para vocês, neste livro, que Moisés pregou no céu e pregou na terra, estando aqui na terra, pregou até para os anjos do céu e pregou aqui na terra. Moisés. Por isso que Deus falou por Moisés que levantaria um no meio de nossos irmãos semelhante a ele. Levantou em Guarulhos, São Paulo, em Guarulhos, estado de São Paulo, um profeta verdadeiro, Domingo Barbosa Moisés de Miranda, o qual levantou, Deus revelou para ele a igreja, somente a igreja. Depois falar igreja no Brasil, porque estava no Brasil. Hoje em dia bagunçaram, despedaçaram, viraram de ponta cabeça, acabaram com tudo, pisaram por cima do santuário, arrebentaram com tudo. Mas o profeta é profeta e a palavra dele está aqui, ó. Eu sou o testemunho de Moisés, sou o testemunho de Jesus Cristo, de Moisés. Estou aqui com a palavra na mão para falar para você. Falo para o pobre, para o rico, para o magistrado, para o juiz, para o promotor, para todos os quantos quiseres ou desejares ouvir. Já me levaram e vou novamente, se for preciso. E digo novamente a quantos já se reuniram em mesas fora da multidão, das festas, e poucas pessoas me chamaram: como é que é? Como é que é? Falei a palavra de Deus e torno a falar de novo, do jeito que eu falei para o governador do estado, para o delegado regional e para
para o presidente dos juízes, para os mais ricaços da cidade. Falei, eu torno a falar de novo, lá na capital de Cuiabá, falei e torno a falar de novo para qualquer um. A palavra de Deus, ela é viva, e não temos que se envergonhar dela, não, temos que ter autoridade para anunciar a ela. Aqui em Deuteronômio, capítulo 32, Deuteronômio, capítulo 32, diz assim: o cântico de Moisés. Ó Moisés falando aqui, ó. Inclinai os ouvidos, ó céu. Que palavra de autoridade, que palavra bonita, que autoridade o Senhor nos deu para pregar lá no céu. Inclinai os, é muitos que tem lá, não é pouco, não é os. Inclinai os ouvidos, ó céu, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. É isto que é um profeta verdadeiro, falando verdadeiramente a palavra de Deus, com toda a autoridade. Veja agora o que é que ele vai falar. Ele não vai falar baboseira, não vai encher linguiça e nem miolo de pote, não. Ele vai falar coisas de edificação. Aqui, ó, versículo 2: goteja a minha doutrina com chuva, destile o meu dito como o orvalho e como o chuvisco sobre a relva, e como a gota d'água sobre a relva. Está vendo? Recomendando o céu e a terra sobre a doutrina de Moisés, que Deus deu para Moisés. A lei de Moisés, recomendando aqui, ó. Ouça o céu. Inclinai os ouvidos ao céu e ouça, ó terra. Ouça, ó terra, é o áudio do santo profeta Moisés. Ouça, ó terra, porque pregarei o nome do Senhor, da grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos e juízos são Deus, e é verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Justo e reto é. Corromperam-se contra ele os seus filhos. Eles não são as suas manchas, e deles geração perversa e torcida. Torce a palavra de Deus, geração. Geração perversa e torcida. Que fica arrumando arranjo para torcer a palavra de Deus. Recompensai assim o Senhor, povo louco. We travel the world and we have a number of different audiences. Povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? Povo louco, ignorante, não é ele que te adquiriu e te estabeleceu? Interrogação.
Lembra-te dos dias da antiguidade e atenta para os anos de muita geração. Pergunta a teu pai e ele te informará. Os teus anciões e ele te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, e pôs termo dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó, a corda da sua herança. Achou na terra do deserto e no ermo solitário, cheio de uivo, trouxe e ao redor instruiu, guardou com a menina de seus olhos. Como uivo de que jeito? Como diz o profeta Isaías, existe obreiros por aí, dando uivo na palavra de Deus, mas não obedece. Dá uivo, grita, uiva, mas não quer obedecer o que está escrito. O nome de Deus é blasfemado incessantemente. Então aqui está escrito aqui, assim ele pegou no deserto. Não é no deserto que estava no meio do areião e no meio do mato, não. No deserto espiritual da sua vida, quando você não quer conhecer, não quer entender a palavra de Deus, não quer entender o mistério do Evangelho de Jesus Cristo, de Moisés, que foi revelado. Você está por aí dando uivo. Ele achou pelo deserto, dando uivo, e trouxe e guardou como a menina de seus olhos. E ele guardou. E como a águia desperta o seu ninho e se move sobre os seus filhos e estende as suas asas e toma e os leva sobre as suas asas. Ó o cuidado de Deus. Ó o cuidado de Deus, como Deus faz, como a águia que desperta do seu ninho quando ela quer fazer o seu pintinho, o seu passarinho voar já empenado. Toma pelas asas e voa, e leva, e solta no ar, e torna a pegar no ar em cima das suas asas, protegendo para não cair na terra, para não levar queda, e ensinando a voar. Assim Deus fez. E está fazendo, e os mal agradecidos abandonaram. Como diz o Senhor, povo louco. Por isso que ele falou, povo louco. Abandonaram e desprezaram e preferiram adorar os homens do que adorar a Deus e adorar o profeta com a sua profecia. O profeta pode ser ter adorado, adorando o profeta, adorando a profecia, a palavra de Deus. Mas os homens inventores, jogadores de futebol, homem de praia, homem de bagunça, de todos quanto há pecado, de nudez, e abandona a Moisés e entra por toda a imundícia, liberando tudo. Então está registrado aqui, ó. Ele leva sobre as suas asas, diz, assim o Senhor os guiou, e não havia com ele Deus estranho. Está vendo? Para vós não adorar Deus estranho, nem colocar outro deuses em vosso caminho. Não é Deus homem não, viu? O homem assentou na cadeira de Deus, querendo parecer Deus, levantou contra tudo que chama Deus e adora Deus. E Deus enviou sobre ele o espírito de erro, a operação do erro, para crer na mentira e ser julgado. Hein? Não é assim que aconteceu? É assim que está acontecendo. Vai tudo para o julgamento, não sobe no arrebatamento com Cristo. Porque deixou a Moisés.
Ó, versículo 13. E ele fez cavalgar sobre as alturas da terra, e comeu da novidade do campo, e fez-se o parmel da rocha, e azeite da dura pederneira, manteiga de vaca e leite do rebanho, e a gordura dos cordeiros e do carneiro que pasta em Bazã, e dos bodes, e com a gordura dos rins do trigo, e bebeste do sangue da uva o vinho puro. Bebeste do sangue da uva, do vinho puro, que é o sangue de Jesus Cristo. E a ceia do asmo e o vinho sem álcool na igreja, celebrado pelo ungido, por ordem do ungido, do profeta. Sem a ordem do profeta não é a mesma ceia, não. Sem a ordem do profeta não é nada mais, tudo é exterminado. Tudo se acabou. O conselho só vale se estiver embaixo de todas as ordens. Se cumprir 9 mandamentos e falhar num, os 9 você falha também. Não é cumprido, são 10 mandamentos. Prezado. Então, há muitas pessoas que está para receber deste livro aqui, o castigo, como está escrito aqui, falando das bênçãos, da segurança, da providência, da santificação, da prosperidade em Cristo, dos cuidados de Deus, e também vai falar sobre a maldição que vão receber todos que deixaram. Engordando-se Jesurum, deu coice, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez, desprezou a rocha da salvação. Olha o que eu digo, tá vendo? É o que eu falo ou não é? E com Deus estranho provocaram zelo com abominação, e irritaram, sacrifício ofereceram ao diabo e não a Deus. Aos Deus que não conhecem, que não conheceram, novos deuses que vieram há poucos, dos quais não se estremeceram os vossos pais. Eis que esqueceste-te da rocha que te gerou, e em que esquecimento puseste o Deus que te formou. Olha o perigo, meu prezado. Moisés falou que seria exterminado, o apóstolo Paulo também falou que seria exterminado, apagado da memória eterna, do evangelho eterno, do reino de Deus, sem memória nenhuma, apagado do livro da vida. Não é para... Eu nem considero crente a pessoa que esteve no concerto de Moisés e profanou a Moisés. Já profanou tudo, profanou o céu e a terra. Que está aqui, Moisés pregou no céu e na terra. Moisés é um homem eterno. Ele não era um Moisés determinado, é um Moisés definitivo, eterno. Por isso que Deus falou para que creia em Moisés eternamente. O que vendo o Senhor os desprezou, provocando a ira contra os seus filhos e suas filhas. E disse: esconderei o meu rosto deles, e verei qual será o seu fim, porque são geração perversas, filho em que não há lealdade, infiel, não há lealdade, só infidelidade, infeliz, porque deixou a Moisés, porque deixou o Senhor, porque creu no maligno, no perverso. A zelo me provocaram com aquilo que não são Deus, e com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os
provocarei a zelo com os que não são povos, com nação louca os despertarei a ira. Tá vendo? Nação louca que deixou a Moisés, que deixou o conserto. Deus provocará, Deus despertará ira contra eles. Porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até a mais profundo do inferno e consumirá e a terra com a sua novidade e abrasará os fundamentos dos montes. Está vendo a ira de Deus? A terra vai abrasar, se tornar como ferro, o céu de bronze, e os crentes rebeldes vão estar aí, viu? Você que deixou o concerto, deixou Moisés, profanou a igreja de Cristo, a igreja no Brasil, levantou outra falsa igreja, né? Falsos mandamentos, falsos obreiros, falsos pastores, com toda a sua falsidade. Está escrito aqui: a terra vai abrasar, você vai pisar na brasa, a terra vai abrasar como ferro fundido, ferro queimado na brasa, e vai estar aí, e não tem mais morte não, vai ter que estar vivo em cima dessa terra, porque a ira de Deus cairá sobre todos os desobedientes. Males amontoarei sobre eles e as minha seta esgotarei contra eles, exaustos serão de fome. Ó, que vai passar aqui, ó. Exaustos serão de fome e comido de cablunco, ó, bicheira, está comido de bicheira, de cabunco, e de peste amarga, e entre eles enviarei dentes de feras com ardente peconha de serpente do pó, ardente peconha de serpente do pó, pode ser cobra, escorpião e vários outros tipos, gafanhotos bravos que vem no livro de Apocalipse, são serpentes ardentes do pó, quer dizer, daqui da terra. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor. Ao mancebo, juntamente com as virgens, assim as crianças de mama com os homens das cães. Tá vendo? Todo mundo cairá. Todo mundo rebelde que não tiver no concerto cairá lá. E os que abandonaram o concerto cairá também. Mancebo quer dizer homens mais novos, juntamente com as virgens, meninas, adolescente, a classe completa. Quando fala virgem, meninas, adolescente completa. Sim, com as crianças de mama, até as crianças de mama. Não vai ter qualquer pausa não. Até as crianças de mama, com os homens das cães, que são os homens de cabeça branca, de ruga, de idade, também cairá nesse mesmo lugar da terra de ferro e o céu de bronze, e por chuva, pó, poeira, fogo e enxofre. Ele pulando para cima, ai, 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 e eu, não tem socorro, não tem por quem você pedir. Tu abandonou a rocha viva, Jesus Cristo de Nazaré e Moisés. Ó, eu disse, por todos os cantos os espalharei, farei cessar a sua memória dentre os olhos. Vai cessar a memória, não existe mais, acabou. Deus corta de uma vez. Para Deus, na segunda parte não. Essa uma agora vai ser a última. A segunda é a profecia que ele enviou esse profeta para despertar, para que o povo não perca o conserto.
Por isso que apareceu Jesus Cristo. Moisés e Elias apareceu a Jesus Cristo lá no alto do monte da transfiguração. É para este concerto, para segurar esse concerto dessa palavra, o qual Deus levantou a Domingo Barbosa, Moisés de Miranda, e revelou a doutrina completa. Se eu não receará a ira do inimigo, para que os seus adversários e não entranhem em, para que não diga: a nossa mão está alta, o Senhor não faz tudo isso. Porque são gente falta de conselho, e males não há entendimento. Oxalá eles fossem sábios, que isto entendesse e atentasse para o seu fim. Se fosse sábio e atentasse para o fim, como pode ser que um só pode perseguir 1000 e 2 fizeste fugir 10.000? Se a sua rocha os não venderá, e o Senhor os não entregará? Interrogação. Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disto. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e campo de Gomorra, e as suas uvas são uvas de fel, e cachos amargos tem. O seu vinho é ardente, venenos de dragão, peconha cruel de víbora. Não está isto encerrado comigo? Interrogação. Selado no meu tesouro? Interrogação. Prezado, está vendo? A tua ceia que fala que é sangue de Cristo, está escrito aqui, ó. Teu vinho ardente é veneno de dragão, peconha cruel de víbora. Não está isso encerrado comigo e selado no meu tesouro? A minha vingança e a recompensa em tempo de resvalar os teus pés, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhe hão de suceder e apressa a chegar. Está vendo? Está vendo como será? Você pensa que a tua ceia é de santidade e está sem o Espírito Santo de Deus, sem autorização, sem a obediência do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus não opera mais lá, está desprezado, Deus desprezou. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se repreenderá pelo seu servo quando vir o seu poder. Quando e no seu poder, e se foi e não há fechado nem desamparado, então dirá: onde está o seu Deus? Pergunta aqui. Então dirá: onde está os seus deuses? Interrogação. A rocha em que confiava, a rocha em que confiavam, de cujo sacrifício comia gordura e de cuja libação bebia vinho. Interrogação. Levantem-se vós, ajudem para que haja em vós escondedouro. Vede agora que eu ó sou e eu faço viver, eu firo
eu saro. Mas nenhum de Deus comigo, eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Até aqui, meu prezado. Está vendo? Está vendo o conselho de Deus, o conselho de Moisés, a revelação que Deus deu para Moisés, seu último cântico, seus últimos dias de vida, o conselho que ele deu, aonde ele pregou e aonde ele falou: inclinai os ouvidos, ó céu, e ouça tu, ó terra. O homem que mais teve autoridade na face da terra, autoridade eterna, juízo eterno, juiz, Moisés, o qual muitos comeram e beberam e tiveram com ele, por ser um homem simples, comum. Suas palavras não eram muito enfeitadas, não era um homem de dentro de faculdade, né? Era um homem simples, perseguido, humilhado, sofrido, pobre. Iniciou seu ministério bem devagarinho, com jeito, e chegou até o pleno do conhecimento de ele anunciar tudo isso que está aqui também. Domingo Barbosa Moisés de Miranda. Depois de muito tempo de campanha de oração e jejum, eu estava no alto do monte. O Senhor me revelou o ministério que enviaria eles, e para me acompanhar e ser testemunho desta palavra, o qual estou falando o dia de hoje. Muitas pessoas conhecem o profeta, Deus recolheu ele. Domingo Barbosa Moisés de Miranda, Deus recolheu. De vez em quando eu ponho o documentário dele no Face, e é realmente um profeta verdadeiro, que não há falsidade, trabalhou por dentro da Escritura, não trouxe fofoca, nem mentira, nem engano. Mas devido às vaidades, devido aos interesses particulares, misturado, religião, futebol, até futebol puseram na casa de Deus que ele construiu, campo de futebol puseram depois que o homem faleceu, e acabaram, destruíram a casa de Deus. O inimigo assentou na cadeira de Moisés, mas a palavra está aqui. O mesmo que Moisés falou, eu estou falando. Se quiserem entrar no reino de Deus, aquele que fez o primeiro concerto com ele. Se não voltar enquanto está vivo, morreu, exterminou, acabou. Fechou os olhos, pode ter certeza que é o inferno, viu? Não entra no reino de Deus, é melhor que não tivesse conhecido. Porque o Senhor disse que aquele que muito foi dado, muito lhe pedirá. Aquele que pouco foi confiado, é com pouco açoite. O que muito lhe confiou, é com muitos açoites. Muitos açoites é a hoste infernal. Moisés veio para trilhar o caminho do reino, para subir no arrebatamento, na primeira ressurreição, que está no livro de Apocalipse. Bem-aventurado e santo quem tem parte na primeira ressurreição. Ele veio trazendo ceia do pão asmo, sem fermento, o corpo de Cristo, não tem fermento no corpo de Cristo. Veio trazendo lava-pés também, a unção dos santos, a unção na hora da ceia.
Batismo no rio e água corrente, com 3 mergulhos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Trazendo o ósculo santo, que é no dorso da mão, no punho da mão, não é no rosto, não tem como saudar uma mulher com a criança. Então salda na mão, é selado, é selo de Deus, então pode ser na mão. Para selar a palavra, selar o conselho. E o véu, trouxe um véu azul, muito bonito. Coisa muito maravilhosa para as irmãs. E a veste comprida até os pés para as irmãs. Para os irmãos também. Se tem no dia de hoje irmão de bermuda, de calção, de bermuda, é porque ele está no espírito do engano, da mentira, do engano, da vaidade. Mas não pertence para o conserto de Deus, não. Porque Deus quer um povo especial, zeloso de boas obras. Pessoas que cuidam relaxadamente, não chegam até o conserto do Senhor. Então, meu prezado, é tempo de se consertar, não é? É tempo de buscar ao Senhor. Então, meu prezado, aqui está a benção e também está a maldição. Mas é uma profecia do primeiro Moisés. Depois, lá no livro de Hebreus, está como eu li para vocês, em Hebreus 8, 6 a 10. O apóstolo Paulo falou pelo Espírito de Deus. Se o primeiro Moisés fosse repreensível, não teria buscado lugar para o segundo. Deus deixou uma parte para o segundo, por isso que Deus falou que levantaria entre nossos irmãos um profeta semelhante ao primeiro Moisés, que levantou o profeta, e ele ensinou a verdade. Eu estava no monte, o Senhor me revelou ele, e mostrou, e me enviou em casa. Eu estava em Cuiabá, Mato Grosso, capital do Mato Grosso do Norte. Eu estava num campo de oração, numa montanha, no monte, em campanha de muitos e muitos dias. Mais de ano de campanha de oração no alto do monte, e o Senhor enviou este conselho, e eu recebi. E hoje eu estou aqui. Muitos voltaram para trás, mas estão para ir para frente, prezado. Então são estes os meus conselhos. Espero que muitas pessoas que eram da igreja do Brasil, que hoje em dia é chamado por aí Renovo não sei de quem, fala que é do Senhor, né? Tem vários Senhor, tem vários Cristo, tem muitos pastores, muito Cristo, tem tudo aí, é do Senhor aí, não sei qual Senhor, é do Senhor, Renovo do Senhor. Porque o que deixa a verdade é uma mentira. O que deixa a lei de Deus na congregação dos mortos repousará. Está no livro de Provérbios. Pode procurar que tá, não me lembro o versículo, mas está escrito no livro de Provérbios. O que deixa a lei do Senhor na congregação dos mortos repousará. Apesar de não ficar só nas minhas palavras, quero deixar uma saudação e uma benção para o Israel de Deus lá na Palestina, para os Estados Unidos, para a Itália, para a Espanha, para a Suíça, para a França, para a Inglaterra, para a Alemanha, para todos os países internacionais, para o Portugal, para a África do Sul e do Norte, todo o continente da África, todos os países da África, para Moçambique, né? Nossos irmãos trabalhando com as crianças em Moçambique. Deus que abençoe os irmãos, se proteja e dê força para os irmãos e para todas essas crianças, que Deus possa abençoar, proteger e prosperar, que possa crescer firme no caminho do Senhor e ser grande obreiro da casa de Deus, né? Quero deixar uma benção para todos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos, reine em vosso coração desde hoje, para todos sempre e para eternamente. Amém. Amém.